Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você é do mercado de reposição de autopeças e hoje, em especial, também de motopeças, você está no lugar certo. Eu sou o Beiran e esse é o ATM Cast, o podcast feito para levar até você, para todos nós, né, inclusive, soluções importantes e ideias para você poder tocar o seu dia a dia aí. Os nossos convidados são pessoas conhecedoras do setor e que gentilmente vêm até nós doar seu tempo e parte do conhecimento para que você tenha insights e possa otimizar e melhorar sua performance aí na sua loja, no seu dia a dia. Hoje, em especial, nós temos um convidado bastante experiente no setor de 4 rodas, o setor de 2 rodas, o famoso mercado de reposição de motopeças, e que é um mercado que a gente tem dificuldade para trazer convidados, que é um mercado um pouco mais, digamos, travado nesse sentido. As empresas não gostam muito de aparecer, não gostam muito de se comunicar, mas o Roger, como um profissional experiente no setor, ele vem até nós hoje contar um pouco aqui da sua trajetória e como ele vem se desenvolvendo nesse mercado em franco crescimento. O mercado não para de crescer, todo ano recorde de produção de moto, a frota também é bastante envelhecida, o que proporciona um nível de manutenção bastante alto. E como ele tem se preparado para enfrentar e para esses desafios, né, que o mercado proporciona e também orientar os clientes que ele atende para que eles tenham um resultado melhor. Então, seja bem-vindo, Roger Cândido. Obrigado, Beiran. RC Representações. É isso aí. Bem-vindo, Roger. Obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite e por falar com a gente no mercado tão cheio de, digamos, de segredinhos, né, como é o negócio de 2 rodas, né? Beiran, primeiramente, obrigado. É isso. Feliz por estar aqui, estar contigo aqui, né? Eu acho que eu sou um dos poucos que está das 2 rodas que participou do podcast até o momento. Sim. Né? E temos bastante coisa para falar com o pessoal aí sobre o mercado de 2 rodas e principalmente sobre o mercado de representação comercial, que é a minha expertise aí, cara. Isso. Né? E você vê, né, Rogério, a gente, desde o tempo que a gente se conhece, que é desde quando a gente começou com o negócio de MTO, por volta de 2009, a gente se conhece desde essa época. Existem alguns paralelos, né, algumas similaridades entre os 2 mercados. E claro que autopeças é um mercado mais, digamos, organizado e também maior, mas que serve de referência para a turma de 2 rodas. E você é um dos caras que sempre esteve muito atento nessas transformações e sempre foi muito dedicado em fazer um serviço, prestar um serviço de boa qualidade, tanto para as fábricas que você representa, mas para o mercado como um todo. Eu sempre notei isso em você, nessa predisposição em trabalhar como um mediador e trazendo soluções, não só preocupados com o sell-in, como também com o sell-out dos seus clientes, sejam eles distribuidores ou grandes lojas que vocês também atendem, né? A gente tem algumas características no escritório lá bem interessantes. Primeiro assim, é atender o grande varejo e atender o distribuidor. Essa é a característica do escritório, né? Hoje lá no escritório nós somos formados ali por 4 vendedores externos, né, e 3 pessoas internas. E a gente tem alguns serviços que a gente contrata por fora. Então lá tem o nosso Instagram, que a gente está começando a movimentar ele, a gente contrata uma pessoa de fora para tomar conta do Instagram, tomar conta da imagem. Então até recentemente agora a gente fez uma série de vídeos falando de produtos das empresas que representamos e vamos levar para os clientes, né? Eventos que a gente tem participado, a gente está começando a registrar tudo isso, né? E agora um dos pontos que a gente quer bater muito é na questão de lançamento. Porque, Beiran, quando eu trago um lançamento para você ver, é uma coisa, eu falei com você aqui. Agora, quando esse lançamento eu coloco nas redes sociais, eu consigo atingir um público que às vezes a gente nem tem noção. E leva essa informação do lançamento de produto e pode permitir que esse produto seja vendido. Então essa vai ser uma das novas estratégias que a gente vai começar a utilizar a partir de agora. Ótimo, ótimo. Entendeu? Sabe o que eu queria o que você falasse? Eu acho importante, Roger, para a audiência. Como é que você começou nesse segmento para que a juventude possa entender que é um mercado em franco desenvolvimento e que tem espaço para todo mundo fazer aí um plano de carreira, né? Como é que você começou nesse negócio? Ô Beiran, é assim, ó, a minha...
eu, em nenhum momento da minha vida, imaginava que eu ia ser representante comercial. Isso não estava nos meus planos, né? Mas em um determinado momento, eu optei em ser representante. Eu saí da indústria, eu já tinha 20 anos de experiência dentro da indústria, trabalhei numa multinacional, que foi a Volta Tratores, desde do piso do chão de fábrica até a área comercial. E quando eu saí de lá, eu fui trabalhar na extinta Scherer, né, interior de São Paulo, fábrica de cabos de comando, produto original, montadora. E lá eu trabalhava como supervisor comercial também, fazia São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E ali, até por ver alguns representantes que trabalhavam muito redondo, escritórios formados, né, pessoal preparado. Posso citar exemplo para você, o Rubinho Del Roy aqui no interior de São Paulo, a Reapla em Santa Catarina. Estou te falando de 20 anos atrás. Tá. Então eu vi esse pessoal trabalhando com muito afinco, muito legal. Aquilo me despertou. E eu falei, pô, que profissão legal. Eu quero ser um representante comercial. E foi quando eu optei em sair da indústria e montar o meu escritório. Quando eu montei o escritório, não montei ele com a estrutura que eu tenho hoje. Sim. Era lá. Era você? Era só eu, uma mesa, um computador no quarto da minha filha, né? A minha irmã me ajudava meio período, que ela ia para a faculdade de manhã à tarde, ela ficava no escritório e eu na rua. E de lá as coisas vieram acontecendo. Você começou representando a própria Scherer? Então, isso foi uma situação muito legal, porque quando despertou isso aí, e na ocasião eu conversei com o meu gerente, o Valdemar, sim, e o seu Pedro Scherer, o seu Pedro... Entre o processo de eu conversar com eles até sair, eu vou falar para você que demorou aí uns 7, 8 meses. Porque a gente foi colocar outra pessoa no meu lugar, para mim poder sair, tudo certinho. E na época, que é algo que eu devo muita gratidão até os dias de hoje, assim, o seu Pedro, na ocasião, ele falou para mim o seguinte, falou, Roger, você vai nos representar em São Paulo, então, e se você ganhar menos do que você ganha aqui, eu vou compensar o seu salário. Puxa, que legal. Te deu uma força. Muito, muito. Isso nós estamos falando há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Então, isso é uma gratidão que a gente tem que levar para o resto da vida. Sim. Isso nos ensina, Beira, isso é muito legal, isso nos ensina a praticar isso com outras pessoas, a praticar o bem, entendeu? Então, ali eu já saí estruturado. Eu saí com uma empresa forte, em termos de remuneração, eu ia ter o mesmo padrão, né? E fui para cima do mercado. E estamos até os dias de hoje. Em quanto tempo você ganhou, a sua comissão cobriu aquilo que você ganhava anteriormente? Beira, não precisei de nenhuma dessa situação. Nenhum mês. De cara? Puta, que legal. De cara a gente já conseguiu, no primeiro mês, ganhar mais do que eu ganhava ali. E é interessante porque, assim, eu fui muito sortudo, porque eu tive várias pessoas torcendo por mim. Então eu tive clientes que na época falaram assim, quando que você vai passar a ser representante? Não, mês que vem? Então não vou comprar esse mês. Eu vou deixar para comprar mês que vem, vou fazer um pedido maior, já para você entrar legal. Então nós temos hoje aí o Robertinho, que é gerente da Piracapas, né? Na época ele tinha um atacado. E ele foi uma das pessoas que falou isso. Né? Falou, não, o Emerson da Wing, né, que está no centro de São Paulo, que você conhece ele também, não, você está como representante? Peraí, então nós vamos começar a negociar diferente. Então, eu tive muitas ajudas. Um apoio de muita gente. Muita gente. É porque você havia plantado algo bom, né? Entre você e o cliente. Muito bom. E já tinha veia de aproximação. Já tinha mesmo. E eu falo para você, e esse plantio, ele continua até hoje, cara. Entendeu? Porque hoje eu tenho a liberdade de entrar em sala, com liberdade de entrar em sala de empresários aí e conversar frente a frente, assim, na boa, porque a gente vem plantando há 20 anos, vem com um trabalho muito sério, cara. Isso é muito legal. E você criou, durante esses 20 anos aí, alguns diferenciais, e eu faço questão de te enaltecer por isso, né? A gente percebe que você sempre foi um cara diferente, desde o início, sempre muito atencioso, educado, e preocupado com o cliente, preocupado com o que fazer para o cliente vender, né? Para o teu distribuidor vender tua linha, não simplesmente em tirar o pedido, né? Você não é um tirador de pedido, nunca foi. E você também tem se preparado para esses novos tempos agora, que a transformação de hoje, esses últimos 5 anos em especial, é muito diferente do que foram nos seus primeiros 15 anos, né? Beira, é assim, eu sempre carreguei isso comigo. Você imagina que o cliente aqui, ele vive bem sem essa indústria. Essa indústria, ela vive bem sem esse cliente. Mas se ambos viverem juntos, vai ser melhor. E a minha função é isso.
É fazer que essas duas pontas se aproximem, façam bons negócios, tenham lucro e convivam bem. Então, às vezes, eles falam em coisas diferentes, né? E eu tenho que transformar essa comunicação. Essa é uma das funções, né? Então, às vezes, o que o cliente me fala aqui, ele tem um momento certo para chegar na indústria. Eu tenho um momento certo de pedir algumas coisas, de conseguir fazer algumas ações. Mas tudo isso, às vezes, ela demora até um pouquinho, mas não é por maldade. É para fazer que os negócios fluam bem lá na frente, né? E tem funcionado, cara. E tem funcionado isso aí. Tanto é que você foi pegando outras representadas. Hoje a Scherer nem existe. A Scherer, ela passou por uma mudança. Grande, né? No falecimento do seu Pedro Scherer, ela passou a ser Soreto. Né? A Soreto, ela tomou outros rumos. Ela optou em não ter mais representante comercial. E só optar por venda direta. Então, há cerca de 2 anos e pouco, ela desligou todos os representantes dela. Né? E nós seguimos à frente. No mesmo período, em 2005, ali, quando eu montei o escritório, veio a Polimet, que faz bagageiro, guidão, escapamento, e permaneço com a Polimet até hoje. Né? Em 2008 para 2009, veio a Capas Delta, né? Que também permaneço com a Capas Delta até hoje. Né? Que é o Valdemar, né? Que saiu da Scherer. Exatamente. Ele saiu da Scherer e foi para a Delta em 2017. E lembrou de quem era bom e procurou levar com ele também. Exatamente isso. E daí, nesse meio tempo, eu peguei a VAS. Em 2009, eu peguei a VAS e fui até 2016. Daí, por uma série de situações, eu optei em sair da VAS. Em 2016, eu saí da VAS e, para minha felicidade, a Riffel, concorrente dela, depois de 3 meses me procurou. E foi quando entrei na Riffel. Entrei na Riffel fazendo somente o Vale do Paraíba aqui. São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, uma área pequena. Né? E hoje a Riffel é uma das principais empresas dentro do escritório. A gente faz todo o Vale do Paraíba, faz todo São Paulo e Grande São Paulo. Né? Uma empresa espetacular, então, e eu carrego a Riffel desde 2016. Né? Plasmoto, que é uma empresa que faz toda a linha de plástico, bloco óptico, faróis, muito reconhecido pela qualidade do seu produto. Né? Beto, um cara muito bacana. Um engenheiro de primeira, assim, um cara extremamente criativo, fora da curva na área industrial. Né? Então, eu estou com o Beto ali desde 2019, 2020. E agora, desde janeiro do ano passado, para nossa felicidade, a gente pegou a Magnetron. Né? Magnetron, diria para você que uma das empresas mais estruturadas do mercado de motopeça hoje, né? Com mais de 2.000 itens na linha elétrica e agora em linha mecânica. Uma marca super tradicional. Uma marca com 65 anos, Beira. 65 anos. E eu peguei a Magnetron em janeiro de 2024 e estamos fazendo um trabalho muito forte com eles também. Entendeu? E para acompanhar esse crescimento todo, você tem se dedicado em montar uma equipe também, né? Para te ajudar nesse crescimento. Beira, assim, a representação comercial de um representante tem que tomar muito cuidado para ele não virar somente um vendedor. Né? A cabeça do representante comercial, ela tem que mudar. Ele tem que se mudar às novas situações. Então, é assim, o representante comercial não pode esquecer que ele é um empresário da representação comercial. Então, se ele não trata o CNPJ dele como uma empresa, ele vai ser um vendedor, somente um vendedor. Se ele pensa que a comissão que ele ganha é o salário dele, ele tem que mudar a chave, porque a remuneração que ele ganha das empresas é o faturamento da empresa dele. O salário dele é outra coisa. Então, o faturamento, quando ele entra, ele tem que separar o salário, investimento na empresa dele e preparação desse profissional da empresa dele, que muitas das vezes é só ele. No meu caso, eu vejo muito assim, que o meu braço ele tem limite. Então, eu precisava de outros braços para me ajudar. Foi quando eu comecei a trazer pessoas para a minha equipe. Que são seus prepostos, né? São os meus prepostos e o pessoal interno. Mas essa visão eu sempre tive, Beira, entendeu? Tanto é que quando eu comecei lá em 2005, eu já tinha uma pessoa que ficava meio período para mim no escritório. Hoje eu tenho um escritório montado, acredito que desde 2008. Mas ele veio se estruturando e a gente está com uma formação muito boa hoje. Né? Então, hoje lá no escritório tem eu, tem o Felipe, um cara extremamente preparado.
eu diria para Felipe é o que faz os vídeos. Faz os vídeos comigo. Eu não conheço, pessoalmente, acho que eu não conheço. Ele veio aqui, não me lembro. Eu acho que você não conhece ele. Mas eu vejo os vídeos dele, o cara parece que você treinou bem, né? Cara, tá fazendo um bom trabalho com você. Assim, ó, um cara com formação acadêmica, um cara pai de família, né? Que tem a visão, não dou um passo sem antes conversar com ele, dividir com ele, né? A remuneração dele é uma remuneração que às vezes os caras falam assim, não, você é o representante, o cara é o preposto, não. Eu sou um assalariado lá do escritório, e muitas vezes a remuneração do Felipe tá bate ali com a minha. Bate com a minha. Então é assim, porque é assim que nós temos que tratar. Então tem o Felipe está comigo desde 2016, né? 9 anos. Eu tenho o Tom, que está comigo também. O Tom, ele faz o Vale do Paraíba ali para mim. Né? O Tom, ele está comigo ali, acho que desde 2017, 2018. Né? Eu tenho a Ellen no escritório. A Ellen está comigo já há uns 12 anos também. Né? Faz bastante tempo que a Ellen está comigo. E agora, internamente, a gente tem o Enzo, que é o nosso estagiário. Né? A gente tem um estagiário também, que logo, logo vai ser efetivado. O Enzo foi o primeiro cara que nós entrevistamos e bateu de primeira. Sabe esses caras que vêm com conhecimento digital, vêm entendendo de IA, ele vem com uma pegada completamente diferente e nos ajudando? Então, a representada, a empresa precisa desse sangue novo. Né? Precisa essa diversidade, né, de conhecimento. Nós precisamos ser diferentes, Beira. Porque as diferenças elas vão se ajustando. Então, nós temos características muito diferentes de profissionais lá dentro do escritório. Né? E tem uma outra característica muito importante que é assim, ó, nós somos focados 100% para o comercial. E a parte financeira? Eu não mexo com a parte financeira. Todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai, controles de comissão e pagamentos, tudo eu não coloco a mão. Quem cuida disso hoje é uma outra pessoa que faz toda a parte financeira do escritório. Para liberar a gente, e principalmente eu, a pensar em estratégia, em situações para ir para campo e fazer o negócio funcionar. Porque é isso que as indústrias esperam de mim. É isso que os clientes esperam do escritório. Então eu tenho uma pessoa para cuidar da parte financeira. Né? E é assim que a gente vai tocando. Todo final de mês a gente fecha, início de mês, a gente fecha o DRE, o sistema permite que a gente faça isso. Né? A gente, há cerca de 3 anos, se aprofundou nas questões a mais do sistema. Pra você ter ideia, hoje a gente consegue estar começando a extrair BI do nosso sistema, informações para definir as estratégias que nós vamos tomar. Beirão, olha que coisa interessante. Hoje é dia 7. Já fiz reunião com a minha equipe, fiz reunião online com os vendedores, né? Você abre o DRE para todo mundo acompanha, performance de linha. O DRE, quem acompanha hoje, eu, minha esposa e minha filha. Tá. Então, eu pego a formação acadêmica da minha filha, a experiência profissional dela, que agrega muito e nos ajuda muito também. Ela é tipo uma consultora para nós lá. Né? É uma menina de 28 anos com uma experiência profissional fora da representação, uma experiência muito boa, então ela me ajuda muito nisso. Tá. Então a gente forma essa reunião, senta eu, ela e minha esposa e rachamos o pau lá, cara. E fazemos ajustes que a gente tem que fazer, entendeu? Porque tem que virar no positivo o negócio. Né? Então a empresa tem os seus objetivos financeiros e a gente tem que fazer isso. Mas o que eu queria falar para você assim, olha que coisa interessante. Eu fiz a reunião com o pessoal e eu já consegui extrair do sistema os comparativos dos 7 primeiros meses de 24 e 25, né? Onde cresceu, onde diminuiu a venda. Os clientes onde nós atendemos, onde caiu a participação de venda nos clientes, onde aumentou. Os clientes que de repente eu vendia no passado e não vendi esse ano. Já conseguimos gerar todos os relatórios e dar as coordenadas com a estratégia que as indústrias me deram, as promoções ou as ações de venda, e falou, ó, tá aqui os caras onde precisa vender, tá aqui as ações das empresas, vão para o campo. Agora vamos entender a dor da região ou do cliente e vamos tomar ação dele lá e vamos para cima. Beira, e não existe outra situação. A área comercial é assim que tem que funcionar. Entendeu? E é assim que nós tratamos o escritório de representação comercial hoje. Eu vi, né, que você também, para acompanhar o crescimento e desenvolvimento do teu time todo, você participou de um treinamento do Sebrae que eu acho fantástico, né? Que você, inclusive, acho que ficou sabendo através do nosso podcast, né? Você fez a Empretec, que é
É um treinamento bacana e colheu bons resultados, né? Beirã, o Empretec foi interessante. Eu nem sabia da existência do Empretec. Assistindo o seu podcast, você aqui entrevistando o pessoal do Sebrae, você sempre dando muito apoio ao Sebrae, né? Uhum. Eu fui procurar o Sebrae da minha cidade. Na ocasião, quando eu procurei, não tinham disponível. Quando houve a disponibilidade do curso, eles entraram em contato. Tinha em São Paulo, mas eu queria fazer em Mogi. E eu vou falar para você que, assim, ó, nos meus 35 anos de experiência profissional, 20 de representação, né? Eu diria para você, assim, foi o melhor curso que eu fiz até hoje. Puta, que legal. É um curso comportamental que ele extrai o melhor de você, que quando você acha que já fiz o meu melhor, ele vai e te mostra que você pode ser melhor ainda. Então, isso em termos de capacidade de raciocínio, em atitude, né, e em horário. Porque dentro do meu grupo lá, teve um dia que eu saí do Sebrae, era 10 horas da noite, era meia-noite conversando com o grupo, que no outro dia de manhã a gente tinha que apresentar um trabalho, e teve um componente do grupo que não dormiu aquela noite, cara. Porque ele ficou batendo cabeça e ele chegou com as coisas mastigadas. Então, é um curso, é comportamental mesmo. Ele consegue extrair o melhor de você. Em quanto tempo durou o curso? É uma semana, é de segunda a sábado. Só que é uma pegada forte, Não. né? É dedicação total. Ô, Beirã, a gente tinha um compromisso. Olha que interessante, Beirã. Nós tínhamos um compromisso, inclusive contigo aqui, que nós iríamos trazer o diretor da Riffel aqui, né, o Charles. E era na semana do curso, cara. Eu não sei se você se recorda disso. Daí, tava tudo certo. E eu falei, puta que eu pariu, o que eu faço agora? Faço agora? Aí eu falei, nesse dia, na parte da tarde, eu vou faltar no curso. Aí o Charles, que já havia feito esse curso alguns anos atrás, me falou o seguinte, falou, Roger, não se preocupe. Eu vou lá conversar com o Beirã, eu vou até a MTO, faço o curso, porque eu sei da importância desse curso. Eu já fiz esse curso. Cara, você tem que estar 100% focado lá. Desliga de tudo e foca lá, que você vai gostar. Então, e é de segunda a sábado, começa às 8, não tem hora para terminar. Lá tá aqui até às 6, mas assim, ó, cara, não sempre tem passa, hora. né? E terminei num sabadão, era 5, 6 horas da tarde o curso. É pauleira, cara. É intenso, né? Mas é assim, ó. Hoje, o profissional que quer ter uma experiência diferente... Você recomenda fortemente. Recomendo. Vai para o Sebrae, vai fazer o Empretec, lá em Mogi das Cruzes. É a Priscila que me atendeu lá e que coordena e faz a montagem do curso. Uma moça espetacular. Que de passagem, ô Beirã, isso fez me aproximar um pouco do Sebrae. Aí fora isso, recentemente tivemos fazendo um curso lá, eu, o pessoal do escritório, junto com meu filho, né? A gente esteve fazendo um curso de IA, né? Para entender como funciona essa questão de IA hoje, que é uma realidade. Vou falar para você que eu apanhei pra caramba. Mas o pessoal que estava comigo... Que já tem a cabeça mais tecnológica, acompanhou melhor que você. Foi mais fácil. Muito mais. Que adoraram. Adoraram e a gente já tem feito algumas coisas dentro do escritório. A gente tem buscado algumas informações dentro do IA já tem começado a aparecer algumas coisas para nós, cara. Que legal. E o varejo aí que nos ouve, eu acho importante falar sobre isso, pegar esse gancho do que o Roger está dizendo sobre o Empretec. Eu recomendo você não começar direto no Empretec. Então, você tem sua loja aí e você quer capacitar não só a você como a seu time, você pode começar com um projeto muito bacana que o Sebrae tem, que se chama Loja do Futuro. O Sebrae, como vocês sabem, né, é um serviço de apoio à pequena e média empresa. Nós realmente somos parceiros do Sebrae, nós somos assim grandes admiradores do trabalho que eles fazem, em todos os sentidos. Então, até então, não existia um treinamento específico para o nosso setor de auto e de motopeças. E o Sebrae desenvolveu esse projeto pensando exatamente no nosso setor. Então, com ajustes das características gerais do curso, que já é muito boa, mas é um curso que serve, vamos dizer, para mercadinho, açougue, padaria, loja de roupa, etc. Eles sempre fizeram isso. Mas o projeto que chamava Loja Legal anteriormente, né, e agora é Loja do Futuro, ele pensa exatamente nas dores de uma loja de auto ou de motopeças. Então, você que tem algum problema e queira soluções mais
organizadas, para que você possa criar processos aí na sua loja, independente do tamanho. Se você for uma loja que tenha 2 funcionários, 1 funcionário, eventualmente não tenha funcionário, isso é bom para você criar processos, para você desenvolver processos e aprender com o Sebrae como você faz para se desenvolver nesse novo mundo. Então, te ensina a como vender, te indica como vender na internet, nos marketplaces e etc., né? Se você tem uma loja, acho que você deve olhar para isso. Então, assim, a gente recomenda fortemente, e peguei um gancho com você agora, que virou um fã também do Sebrae. É isso mesmo. E é uma maneira de você começar. E quando você termina esse treinamento da Loja do Futuro, você recebe uma certificação. E essa certificação, acho que te dá um prazer pessoal, né? De você falar, pô, eu tenho uma loja diferente, eu tenho uma loja com qualidade. E o teu time, seus colaboradores vão perceber essa evolução. Então, acho muito, muito importante que você olhe para isso. É uma maneira de você estar criando uma aproximação com esses treinamentos. Principalmente nos dias de hoje, né, pessoal, que a gente tem uma transformação muito rápida, tudo muda muito rápido de um ano para o outro. Né? Depois da pandemia, especialmente, o nosso setor mudou tecnologicamente demais. Então, e a partir desse momento, você fazendo Loja do Futuro, para você dar um passo depois para fazer o Empretec, aí você ouve aqui a recomendação do Roger e que com certeza isso vai fazer um bem para você pessoalmente, mas especialmente para o seu negócio. Mas isso que você falou é verdade, Beirão, porque ele faz um bem para você. Você sai assim fortalecido, teu sabe? ego, né? E quando você pega aquele diploma e foi suado para conseguir... Porque não é que você faz e pega ele. Você tem que cumprir as tarefas, né? Você tem prazer de ir lá e grudar na parede, cara. Sim. Isso deve estar lá no teu escritório. Tá lá no escritório. Isso é muito legal, cara. Vale a pena sim. Eu recomendo, viu, cara? Existem outros organismos, né, hoje de capacitação, de treinamento, né, falando de motopeças, a gente tem o Alexandre Salgado, que tem aquele treinamento dele que é bastante bom. Então, eu acredito que você já conheça, mas se não conhecer, tem inclusive um episódio dele no nossa grade de episódios aqui, Alexandre Salgado, que eu recomendo, e que você pode pegar insights desses treinamentos todos e aplicar na sua loja. Você deve conhecer lojas, com certeza, né, Roger, que se preocupam com capacitação e que se diferenciam. Sim. Inclusive, assim, Beirão, você falou do Alexandre Salgado, eu tive a oportunidade de fazer o curso dele, fiz lá em Sorocaba, que é um sábado, né? Um sábado à tarde até à noite, que é onde ele traz informações para o mercado de motopeça, ele traz números, ele traz frota, ele fala sobre parte financeira, ele traz uma série de informações específicas para o mercado de motopeças, que vale a pena a loja hoje fazer essa preparação. Eu diria que as informações que o Alexandre traz ali é o primeiro passo. Né? Mesmo o cara que tem loja lá há 5, 10, 15, 20 anos, né, as oficinas... Tem muita informação útil ali que ele pode captar. Né? E eu digo ali, porque ali é o primeiro passo, porque depois ele tem um curso online, que é o GT2R. O GT2R eu não fiz, né? Mas o meu menino já fez o GT2R, entendeu? E vale muito a pena. Que é o nosso dia a dia da motopeça, entendeu? A motopeça, igual você falou, que é um pouco diferente da moto, e é uma realidade, né? Mas aquilo, o passo que o Alexandre Salgado traz, a informação que ele traz, é um passo transformador para começar a profissionalização desse pessoal. Sim. Sem contar que ele faz alguns alertas, né, em relação até à formalização de operação, né? Como, por exemplo, ele levanta um tema importantíssimo, que eu acho que muitas lojas correm esse risco sem saber que correm, né? Que é quando a loja compra, por exemplo, do Espírito Santo, né, e não paga ST quando chega o produto aqui. Tem muita gente que nem sabe disso, Roger, e que corre um risco tremendo, e outros que sabem e correm o risco mesmo assim e estão acumulando aí um passivo complicado. Né? Isso pode ser um problema, a gente sabe de casos de lojas que foram autuadas e muitas vezes isso inviabiliza a continuidade do comerciante, né? Isso cria um trauma até. Eu diria para você que muitos se beneficiam disso e muitos não sabem disso, entendeu?
E isso é uma informação interessante que o Alexandre ele sempre faz o alerta a esta situação. Porque tem muita loja, né, que fica no MEI, que é um absurdo, né? Então, e muita loja que está no Simples, já são lojas maiores um pouco, e que estão no limite do Simples, pagando muito mais tributo do que se tivesse no lucro, por exemplo, presumido ou no lucro real. Então ele dá uns toques ali bastante importante, porque o que acontece? Eu acho que o lojista, e nós conhecemos bem a atividade do varejo, né, Roger? O dia a dia do lojista é muito corrido. Ele tem que administrar a loja, atender balcão, resolver problema, é o tempo todo resolvendo problema. E muitas vezes ele não se preocupa com a organização do seu negócio. Ele não tem esse tempo e às vezes não tem nenhuma pessoa para fazer. Sorte daqueles que têm, por exemplo, como você teve a tua esposa, né, te ajudando no teu financeiro, que bom que você tem. Porque se você não tivesse, talvez você entrasse naquela correria da rotina do dia a dia e não tivesse transformado a tua empresa de representações no que você conseguiu. E uma loja não é diferente disso. É isso mesmo. Ela tem que se preocupar desde o início, né, com essa organização, porque o que acontece? Pode estar deixando dinheiro na mesa, pode estar pagando mais do que deve, pode estar sonegando sem saber que está sonegando, criando um passivo enorme. Ô Beran, eu já ouvi algumas vezes a seguinte palavra, né? Minha loja aqui é o inverso que está escrito na bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Então, aqui o primeiro é o progresso. E depois a ordem. Agora eu vou botar ordem. Isso faz parte do jogo. E precisa, cara. Precisa, porque mesmo aquele empresário da motopeça pequeno, o cara que fatura 50, 60, 100 mil reais, que fatura 20 mil reais, se ele virar a chave e começar a ter um pouco mais de controle, e daí às vezes ele tem que contratar mais uma mão de obra para ajudar ele ali para fazer esses controles, ele vai ver que no final vai valer a pena. É que é difícil você aceitar. Você fala, eu posso fazer isso. Só que chega um momento que a tua mão de obra, o custo da sua mão de obra ela é mais importante de você fazer outras coisas. E você ter uma Você pessoa... não está valorizando o seu trabalho. O seu trabalho. Exatamente. Então, essa é a visão do empresário. E uma coisa que você falou, Roger, e assim a gente aprende isso, né, no dia a dia, é o seguinte... eu vou me colocar assim como exemplo agora, tá? Eu tenho colaboradores aqui que são muito, mas muito melhores que eu em suas determinadas funções. Eu sou bom para algumas coisas, né? Mas por exemplo, você deu um exemplo agora há pouco, você foi fazer um curso de IA, né? De inteligência artificial. O que aconteceu ali? Você, que já é um cara um pouco mais velho, embora você ainda seja muito jovem, né? Mas você teve muito mais dificuldade do que a tua molecada de base, porque esse pessoal já nasceu com um celular na mão, com um iPad na mão, com um tablet, com qualquer... Esse pessoal já nasceu na tecnologia. Eu não, você um pouco menos. Mas assim, o que eu tenho que fazer aqui no meu negócio? Colocar pessoas melhores que eu em suas determinadas funções. E a partir daí, o progresso começa... depois da ordem, como você... Não, primeiro o progresso e depois a ordem. A gente entende que o varejo aí que nos ouve, o cara pode falar, puta, Roger Beran, eu não tenho esse tempo. Eu tenho que atender meu balcão, eu abro sábado, eu trabalho muito. E a gente sabe que o varejista, né, o dedicado, ele trabalha muito mesmo, né, Roger? Trabalha mesmo. Mas se ele não encontrar formas de pegar um garoto, por exemplo, para começar a vender alguma coisa nos marketplaces, Mercado Livre, né? Que ele não comece a exercitar esse lado de controle e que tenha uma visão ampliada quanto ao que a tecnologia pode oferecer para o seu negócio, ele deixa o dinheiro na mesa, né, cara? Ô Beira, e eu vou falar para você assim, pensando lá na loja menor mesmo, porque o lojista que ele já está mais estruturado, ele já passou essa fase. Mas a loja menor, ele ainda... se ele pensar que ele vai catar um rapaz e ter esse rapaz lá sem estar registrado, trabalhar com produto de pior qualidade, trabalhar com desorganização, trabalhar com a informalização, se ele pensa que ele está ganhando, sobrando um pouco a mais para ele, eu diria assim que ele tem que realmente repensar porque ele está nascendo errado, entendeu? Ele já tem que procurar, o custo é maior, vou ganhar um pouco menos, mas procura fazer o mais certo possível. Porque o fazer o certo, ele vai preparar você a ficar igual o seu concorrente que é grande. Sim. Né? Sim. Então, quando você... Qual que é o nosso desejo? É ser igual o cara que está acima da gente.
Esse cara que está acima, com certeza, ele Passou já teve essas fases. Ele teve essa experiência. E hoje ele se organizou. Então, já vai para isso aí, cara. Porque isso vai permitir que você cresça mais rápido. Ótimo, é isso Entendeu? aí. Outra coisa, hoje eu queria te perguntar, né? Como você vê nesse movimento hoje das fábricas venderem direto, né? Usarem o canal do e-commerce, por exemplo, ou dos marketplaces, para vender direto para o consumidor final, e muitas vezes essa quebra da cadeia, que especialmente em duas rodas existe, onde a fábrica vai atender o varejo, o grande eu entendo que deva atender, mas não tem muitas vezes uma política para atender o varejo e distribuidor. Quer dizer, essa quebra de cadeia e também a fábrica vendendo direto para o consumidor final. Como é que você vê esse movimento todo? Ô Beirã, é assim, ó. Na motopeça, vou falar específico da motopeça, né? Que é a minha praia. Esse processo, distribuidor, varejista, oficina, consumidor final, tá parecendo um monte de fio desencapado, entendeu? Não existe na motopeça isso. Tem indústrias que seguem certinho, tem indústrias que vendem a distribuidor e varejo, tem indústria que vende direto no varejo, tem indústria que está lá no e-commerce. Não existe um padrão na motopeça. Quem está errado, quem está certo? Eu vou falar para você assim, ó, eu não sei te dizer, mas eu sei te dizer assim, que você tem que respeitar a questão de preço. A indústria, ela quer vir vender aqui, ela tem que vender aqui com um preço que ela não atrapalhe esses aqui. Entendeu? Porque às vezes eu já ouvi assim, não, mas eu quero vender aqui, porque às vezes lá naquela região mais distante eu não tenho nenhum distribuidor, eu não tenho nenhum varejo lá que trabalha. Então, se o cara for procurar na internet, eu estou aqui. Beleza. Então, dê condições para os e-commerce trabalharem aqui, né? Ah, mas mesmo assim eu quero estar lá porque o e-commerce não tem todo o meu portfólio de produto. Beleza. Mas tenha um preço que respeite a cadeia. Porque o que define a cadeia é o preço. Entendeu? Mas na motopeça nem sempre é assim que funciona. Mas na minha visão, eu acho que o respeito do preço é o que vai ajustar a cadeia. É natural que um varejo que tenha sucesso, que cresça, e que ele tenha intenção de comprar diretamente da fábrica. Eu entendo isso como um movimento natural. Isso também existe em autopeças, em 4 rodas. E o que eu questiono é essa situação da política, exatamente o que você coloca aqui, Roger, porque tem muita fábrica que não tem essa política. E você, como representante, como um bom representante, um cara diferenciado, eu tenho certeza que você colabora com a fábrica no momento de decidir as diversas faixas de preço e de desconto para vender em cada um dos canais. Você não pode dizer para uma fábrica, você não deve estar no Mercado Livre, por exemplo. Né? Porque a fábrica está olhando o futuro, faz parte, ok. Mas é como você disse, né? Se essa formação de preço ela é organizada, ela é, digamos, até ética, está tudo bem. Todo mundo sobrevive e bem. Né? Então, assim, voltando, a fábrica que quer comprar, o varejo que quer comprar da indústria, e que quer ganhar uma margem aí que o distribuidor tem, eu acho normal. Mas ele tem que ter volume, caixa e espaço para poder armazenar esse produto. E a gente sabe bem que não são todos os varejos que tem. Isso tem um custo. O varejo, para ter um espaço maior para armazenar, ele também precisa de mais colaboradores, ele precisa de uma estrutura para fazer esse movimento. Isso também custa. Quer dizer, ele precisa mudar a margem dele também. Então, a margem que o varejo trabalha, uma loja enxuta, é uma. Uma loja que tem uma organização dessa aí, de estoque, compra, programação de pagamento, e deve ter um DRE, deve ter gente para analisar um DRE, não é? Essa loja ela tem que trabalhar também com uma margem maior, né? Mas, o Beirã, é assim, ó, eu tenho lá no escritório indústrias que não vendem de maneira nenhuma em e-commerce, né? Eles têm lá o site e se o cliente, o consumidor final ou quem quer que queira comprar, ela vai sempre indicar o representante comercial. Eu diria para você que essas empresas são melhor vistas por seus clientes. Sim. Entendeu? Então, eu vou te dar um exemplo. Liga lá na Riffel e tenta comprar direto. Liga um consumidor querendo comprar da Riffel. Né? Ela vai te indicar o caminho. Ela vai te indicar o caminho onde você vai achar o produto dela, mas ela não vai fazer a venda direta. Entendeu? Isso,
o mercado, os clientes enxergam isso de uma maneira muito melhor, com muito mais confiança. Tanto é que a Riffel tem a credibilidade que tem, né, Roger? Exatamente. É uma empresa que todo mundo confia na política, como não só no produto, que o produto não precisa nem dizer que todo mundo conhece, o produto é de primeiríssima qualidade, mas todo mundo confia na política da empresa. E tem outras empresas concorrentes da Riffel que não fazem isso. Eu acho que você acaba ganhando market share para a Riffel, né? E a marca fica sempre em evidência como sendo uma empresa organizada, ética. E a marca, né, Beiran, ela é o maior patrimônio hoje. Então, vou pegar o exemplo da Riffel novamente. A Riffel ela faz muitos trabalhos no varejo, muitos trabalhos nos distribuidores, né, para trabalhar o sellout mesmo. Então, isso ajuda muito. Além de ter essa política muito clara, ela dá condições para o representante fazer esse trabalho no sellout. Né? Então, isso, as empresas mais estruturadas, a Magnetron também trabalha dessa maneira, ajuda bastante a gente escoar a venda. Entendeu? Uma outra característica, Roger, essa pergunta é uma pergunta bacana. Eu acho que ela esclarece muitas dúvidas aí, né? O que a gente percebe no mercado de duas rodas é que é muito fácil você entrar com uma marca nova que não seja conhecida pelo único motivo, né, principal, que é preço. Então, produto barato, uma marca que não é conhecida, ela consegue entrar no mercado? Consegue, porque o preço é baixo. Como é que você vê isso? Porque a comparação que eu faço com quatro rodas é o seguinte, não é tão simples você importar um produto de baixa qualidade em quatro rodas, colocar uma marca X e sair vendendo. Não é tão simples assim. O mercado tem algumas resistências. Até porque, muitas vezes, nós estamos mexendo com um item de segurança, de freio, né? Um produto de suspensão, que pode ocasionar, eventualmente, uma quebra de um carro ou da moto no trânsito ou na estrada e causar até um acidente. Em moto e muito mais, né? Mas o que eu percebo é o seguinte, voltando e formulando melhor a pergunta. Porra, o mercado de duas rodas aceita o produto só pelo preço, independente de qualidade e vida que segue? É assim, ó, o mesmo custo para você fazer mal feito e bem feito, o custo é o mesmo. Né? Então, para você acordar de manhã e sair para trabalhar e fazer um trabalho mal feito e fazer um trabalho bem feito, o custo é o mesmo. Né? Você pode mudar algumas coisas em relação à tecnologia do produto. Então, quando esse produto ele vem para o mercado, o custo da operação ele não muda muito. Mas por que ele consegue chegar muito mais barato? Ou por algumas questões de material, e daí a qualidade inferior, ou por algumas questões de informalidade. Isso. E daí é o que permite chegar mais barato lá. A oficina, a loja, ela vai ter acesso a esse produto e ela vai testar. E daí você fala para mim, os caras conseguem entrar? Conseguem. Só que se o produto for de má qualidade, se der, como a gente fala, se der trave, aí o mercado começa a falar não para ele. Por quê? Porque o mecânico vai ter que fazer o retrabalho. E o mecânico não gosta de fazer o retrabalho. Então, por isso que as principais marcas do mercado, ela ainda carrega uma tendência de ser as queridinhas dos mecânicos por causa da marca e porque há muitos anos não está dando problema E assim evita o retrabalho, né? E evita o retrabalho. Mas o mercado aceita? Aceita. Mas quando começa a dar muito problema de qualidade, o mercado volta para trás. E por que as diferenças de preço são tão grandes? Informalidade ou na qualidade, baixo nível de qualidade. Exatamente porque o consumidor, né, o dono da moto, muitas vezes é um cara com baixo poder aquisitivo, que tem a moto como instrumento de trabalho e ele precisa, o tal do cachorro louco que fala, né? O cara que sai na rua, ele roda 200, 300 quilômetros, às vezes, num dia, e com dinheiro curto. Então, às vezes, ele chega no mecânico e ele fala, troca essa peça para mim. Se o mecânico der a opção, tem o produto A e o produto B, ele vai só pela questão do preço. Muitas vezes a gente percebe isso na ponta. Né? É diferente com um carro, que o valor de um carro é maior. Normalmente, o consumidor tem um nível de exigência um pouco superior. Mas esse fenômeno tem acontecido e a gente vê, né, que como nasce novas marcas em duas rodas, né? Ô Beiran, mas é assim, ó,
o cara que está em cima da moto hoje, ele também está envelhecendo. Então você tem muita gente em cima das motos hoje. Com um nível de responsabilidade maior. Maior, e que sustenta a sua família em cima da moto. E esse cara sabe que se o produto que ele coloca tem a vida útil curta. Ele acaba fazendo 2 vezes. E eu vou te falar uma outra coisa assim, ó. Eu não tenho dados para te falar isso com precisão, mas vou te falar o meu feeling. Aqui na região de São Paulo, o comerciante ele é mais conservador do que a gente imagina. Então, quando você... Eu vejo que em outras regiões, alguns produtos são aceitos mais fáceis do que aqui. Uhum. Porque aqui algumas marcas já estão fixadas no mercado. Consolidadas. Então, às vezes eu vejo que o comerciante em São Paulo, ele é um pouco mais conservador, cara. Uhum. Cara, eu tenho essa marca aqui, funciona bem, tenho uma boa negociação, sou bem atendido. Porra, deixa para depois. Então, ele é mais conservador. Não tem problema com o produto. Então, eu percebo que em São Paulo, o pessoal é um pouquinho mais conservador, cara. Podemos até puxar o assunto, sem querer falar mal de marca nenhuma, nós não estamos aqui para isso, e a opção de compra do lojista é livre, né? Ele compra de quem ele quiser. Mas você pega um produto de qualidade, como, por exemplo, o Riffel, que normalmente ele é um pouco mais caro do que N marcas que entram. Aliás, eu nunca vi tanta marca de relação, principalmente, de kit de relação. Você tem em torno de 250 marcas de relação no Brasil hoje. Caraca, nem eu sabia que era tanto. 250 marcas. Né? E o que acontece aí? Muitas boas, muitas não, né? Algumas boas, a maioria média e muita coisa ruim e barata, né? Com tudo que é um produto que tem que ter metro, tem que ter tudo. Eu não sei como os caras burlam a qualidade que eles fazem. O Beira, dá licença fazer só dar uma entrada aqui, né? E meio que para, quem sabe, acrescentar esse debate aí. O Jorge é motoqueiro, para quem não sabe. Motociclista. Motociclista, desculpa. Primeiro, agradecendo a presença do Roger aí, né? Que está nos trazendo bastante conteúdo, uma visão bem diferente daquilo que a gente conhece até acerca do comportamento do mercado de 2 rodas, né? Uhum. Deve ser por isso que você se destaca aí e tem um nome relevante dentre todos aí. Durante muito tempo, eu fiz um trabalho muito direto ao varejo, né? Então, ao ponto de venda mesmo. E eu costumava dizer o seguinte, que nós, em relação ao mercado americano, o mercado aftermarket, né? Nós estamos aí de 10 a 15 anos para trás, né? Vamos assim colocar. E hoje, quando a gente passou a fazer um trabalho mais direcionado para o mercado de 2 rodas, a gente consegue fazer a mesma analogia e a mesma quantificação de tempo, vamos assim dizer, do 4 rodas para o 2 rodas, colocando uma classificação que eu não quero errar nem para mais nem para menos, mas no mínimo aí de uns 10 anos para trás do mercado de 4 rodas. E aí a gente vê essas questões da informalidade, essas marcas que surgem, produtos com qualidade duvidosa, preços que são absurdos da forma com que são tratados e tal. Mas quando a gente fala sobre essa parte que é a tua especialidade, né, Roger? Você trabalha com marcas que são marcas que já estão consolidadas no mercado. Então, elas já estão no topo, vamos assim dizer, do consumo, já está na cabeça do consumidor e aí vai. E o Brasil são vários Brasis, né? Se a gente colocar sobre regiões, norte, sudeste, norte, né? Quando você for falar, por exemplo, falar sobre Riffel, pode ser que ela tenha um melhor engajamento, ou um market share mais consolidado em São Paulo. Mas quando você fala sobre cidades mais interioranas, essa marca que veio da China, que é um MVP de um outro fornecedor, de alguém que está tentando colocar e alavancar, lá ela passa a ser melhor aceita. Como é que você, enquanto representante, porque a gente já viu a habilidade que você tem, né, eu posso estar errado aqui, mas o Roger ele atua como um representante de 4 rodas. Quero dizer, você... Ele tem CRM... É uma prestação de serviço diferente. É um totalmente diferenciada, né? A gente fala assim, né? O tirador de pedido. O cara me ligou para comprar um pneu. Então, eu só vendi o pneu porque eu tirei o pedido. Mas eu não ofereci a câmera, né? Estou dando só um exemplo, né? Então, você tem todo um perfil aí do 4 rodas que a gente acompanha há muito tempo, onde você está vendendo valor, serviço, e isso acho que diferencia todo o seu trabalho. Para resumir, assim, bem assertivo, como, por exemplo, uma Riffel,
ela consegue trabalhar frente a essa questão de preço, né? Porque a Riffel, ela é valor, ela não tem preço. E aí você começa a ver que essas marcas paralelas, elas começam a estrangular o mercado, querendo ou não, dividindo uma fatia, né? E deixando, quem sabe, muita gente... Por mais que você tenha falado agora, o público está envelhecendo, mas tem uma galera nova vindo aí também que briga por 30 centavos, 40 centavos. A extinta Boca, né? Que a gente pode assim chamar aqui. Hoje ela já não tem mais tanta ele não tem tanto pertencimento ao mercado como tinha antes. Você ia lá, você encontrava de tudo. Agora o negócio deu uma murchada. Mas como você, enquanto representante até de uma marca como a Riffel, como você entende que essa marca ela luta contra, né, para se manter viva no mercado, uma vez que essa prostituição está em toda a esquina? Essa sua pergunta ela é extremamente pertinente. Assim, ó, eu vou responder ela com uma... Parte da resposta vai ser com uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, quando eu estava na Scherer. A gente saiu para fazer uma rota de treinamentos pelo interior de São Paulo, né? Então a gente juntava mecânicos e ia conversar sobre cabos de comando e falar que Scherer era original, mostrou os diferenciais do produto e tudo mais. Em um determinado momento foi identificado isso com muita facilidade, que existia uma gama nova de mecânicos que não dava importância ao produto original, ao cabo Scherer. Para ele, cabo era cabo. Um de 10 ou um de R$1, mesma coisa. Porque a fábrica deixou de levar essa informação para o mercado. Então, por que Coca-Cola vende bem? Porque está todo dia na televisão. Uhum. Então, as marcas como Riffel, como Magnetron, eles trabalham muito isso. Ela está no mercado, trabalhando a marca, fazendo treinamento, né? Só para te dar um outro exemplo. A Magnetron ela tem um programa de treinamento, Beira. Nós fizemos em Taubaté, levamos em torno de 150 pessoas. Fizemos no Senai, aqui na Zona Sul, levamos em torno de umas 130 pessoas. Fizemos no Senai em Sorocaba, sempre em parceria com o Senai. Dia 21 de agosto agora, vamos fazer no Senai de Campinas, né? E sempre em torno de 150 mecânicos balconistas. A Magnetron ela leva 2 digital influencer, que são professores, e vem para falar de parte técnica. Em um determinado momento, eu falei, falar de parte técnica, os caras não aguentam ficar 2 horas, 2 horas e meia. Eu estava completamente enganado, porque o mecânico ele vai, ele pergunta, ele participa, os professores têm habilidade em ensinar, entendeu? Ele é carente de informação. Carente de informação. Isso permite, ô Jorge, e isso mostra por que ele carrega a marca, por que o preço é maior e por isso que o pessoal gosta. Então ela vem trabalhando desde a base do cara mais novo, né? E já trabalha os caras que estão no mercado. E atualização de produto, com produto novo e tudo mais. Então, essa é a função das indústrias. Eu, da minha parte, como representação, eu sempre brinco com o pessoal. Brinco não, é uma realidade. Eu não vendo preço, né? Eu vendo produto, eu vendo serviço. É isso que eu levo dinheiro, né? Eu levo rentabilidade para o meu cliente. Porque se eu tiver que vender preço, eu vou ser trocado por 1 centavo. Exatamente, vai ser mais um. Eu não vendo preço, eu vendo produto, eu levo dinheiro para os meus clientes, é isso que eu faço, eu trabalho sellout. Então, é nisso que a gente está trabalhando. Porque se for no preço, irmão, aí já era. Não tem jeito, né? A coisa acaba ficando... O Beran costuma dizer aí, né? O mar vermelho, né? O oceano vermelho. Quando você vai por preço, se é a marginalização de preço... Cara, isso tanto faz no serviço ou no produto, né? Se o único fator for preço, o único diferencial for preço, gente, ninguém vai ganhar dinheiro. Eu sempre vou querer vender um pouco mais barato que você, né? Vou apertar a minha margem, vou fazer com que você aperte a sua e ninguém ganha dinheiro. E assim, ó, preço é importante? Extremamente importante. Mas nós não vivemos somente dele. Sim. Você leva uma prestação de serviço como a visão do corretivo... Você leva toda aquela condição da segurança, né, que está por detrás do produto que você faz. Disponibilidade. A disponibilidade, né? estoque de giro. As empresas que ele representa são empresas que entregam bem e que têm constância, tradição de mercado. Isso tem que valer, né? É aquela máxima, né? Uma coisa é preço, outra coisa é valor. Né? Então, quando tem um valor, o valor o que é? A marca construída, esses treinamentos que as empresas fazem, disponibilidade de entrega,
Você pega, por exemplo, a Riffel, pô, a Riffel entrega super bem. E é constante, embora ela importe bastante, né? Quase tudo que ela tem, mas ela mantém um estoque regulador para abastecer esse mercado todo. Isso tem um custo financeiro, um custo de espaço, de local, de organização, de segurança, que está aí por trás de tudo isso. Muitas vezes o consumidor não vê, ou até o próprio lojista não vê. Isso diferencia as empresas, né? Quer dizer, é o valor diferente do preço. E o que me chamou a atenção aqui, Beran, só para fazer minha parte final aqui, é a forma com que o Roger, enquanto um representante, né, ele se porta no mercado. Então, hoje ele já se preocupa em contratar um social media para cuidar da comunicação dos produtos dele junto aos clientes dele. E enquanto, na verdade, eu não vou falar assim sobre o mercado de duas rodas em si, mas vamos falar no mercado no geral, tá pegando o sobrinho, tá pegando a esposa para ficar no telefone, e male tem aquela condição da gente poder falar de um atendimento qualitativo, né? Não quantitativo, e a ideia eu acho que é essa. Então, a forma de se diferenciar do seu trabalho também está muito dentro desse... Mas, ô Jorge, assim, ó, tem que virar a chave. É o mindset, né? Cara, você não vira a chave. Não tem jeito, não tem jeito. Entendeu? E eu quero só aproveitar esse momento, então, Beranja, a gente está chegando no nosso finalmente, agradecer a vinda do Roger aqui. Eu sei que você tem algumas perguntas aí para fazer para o Roger, tem uma em específica aí, mas, Roger, essa campanha que a gente está fazendo, agora é o meu momento do jabá. Essa campanha que a gente está fazendo é uma campanha da GIB, para 4 rodas, certo? Exatamente, em comemoração aos 45 anos, né? Não é MTO, é GIB em comemoração aos seus 45 anos, e ela é válida somente para o pessoal de 4 rodas, varejo de autopeças. A proposta é o seguinte, são marcas da sorte, onde ela vai estar premiando com até R$200 mil em prêmios, em compras, em vale-compras, para 5 ganhadores, né? Esse valor é distribuído, e para participar é fácil. É só você ser um cliente da GB, entrar aqui e fazer o seu login de cadastro. A partir do momento que você faz o login, você ganha um espaço de acompanhamento e você passa a ter uma experiência nova, onde você não precisa enviar nota fiscal, você não vai precisar ter todo aquele trabalho recorrente de plataformas de sorteio, né, como a gente conhecia antigamente. Essa já foi desenhada de uma forma mais tecnológica, vamos assim dizer, né? Traz uma experiência melhor. E todas as dúvidas que você pode ter, a princípio elas estão aqui no nosso FAQ, bem como a questão das premiações. O primeiro lugar com R$60 mil, o segundo lugar com 50, o terceiro lugar com 40, o quarto lugar com 30 e o quinto lugar com 20. R$20 mil em compras. E, para participar, cliente GIB cadastrou-se uma única vez. A partir do momento que fez o cadastro, automaticamente você passa a gerar esses números acumulativos, que são os números que vão fazer parte do nosso sorteio no dia 3 de dezembro pela Caixa Econômica Federal. É uma ação certificada, é uma ação que ela teve toda uma preocupação com toda a cadeia, né, para que todos pudessem participar e ter a segurança da seriedade do trabalho. E é mais ou menos isso, Roger. Eu espero que em breve a gente consiga fazer alguma coisa parecida aí para o mercado de duas rodas também, contando com a sua ajuda. Boa. Perfeito? Ótimo. E durante toda a programação apareceu aqui na tela, aqui para quem está nos assistindo, um QR Code, que é só você escanear que você vai direto para o site. E quem estiver nos ouvindo pelas plataformas Deezer e Spotify, é só você entrar lá no www.marcasdasortegb.com.br e boa sorte. E conforme diz o Beran, quanto mais se compra, mais chances você tem de ganhar. Pensei que você dar uma ramelada nessa agora. E é isso aí, Roger. Devolvo para você, Beran. Legal. E contribuindo aí com a explicação do Jorge, para você acompanhar os pontos que você ganha, né? Repetindo, então, comprou R$500, 1 ponto. Comprou R$1.000, dois pontos. Não, você ganha números da sorte. Isso, né? Números da sorte. A gente chama de cupons, Se você comprar R$2.000, 4 chances, então você tem 4 cupons.
Esses cupons, para você acompanhar a sua performance, você vai poder acompanhar pelo teu... É uma plataforma que controla isso aí. Você entrando lá no teu login, você vai ver em momento real quanto você comprou e quantos pontos você tem acumulado, quantos números da sorte você já tem. Né? E repetindo aquele jabazinho, né? Quanto mais você compra, mais chances você tem de ganhar. Quanto mais compra, mais chance de ganhar. É isso aí. E o Jorge colocou uma situação que é assim, a turma de duas rodas, a gente pretende fazer alguma coisa, só que a conversa com fábricas também é um pouco mais complexa. A gente tem um pouco mais de dificuldade de conversar com o pessoal de duas rodas, né? Mas tão logo a gente entenda que exista a possibilidade, a gente pretende fazer alguma coisa também para o pessoal de duas rodas aí que nos ouve. Ótimo. Isso aí. Essa campanha vai até quando, Jorge? Ela é de 15 de julho até 31 de novembro. O sorteio no dia 3 de dezembro e nós vamos fazer toda a divulgação no próximo, após o sorteio, em um episódio ao vivo. E quem sabe podendo trazer aqui os ganhadores e participarem dessa campanha. É isso aí. Legal. A gente está chegando ao fim, como o Jorge colocou. Roger, e aí eu tenho um último tema aqui que eu acho bastante relevante. A gente tem vivido, não só em duas rodas, em quatro também, um apagão de mão de obra. Então é difícil você conseguir um bom mecânico aí para sua loja de motopeça que porventura tenha serviço. É difícil você conseguir um balconista, é difícil você conseguir um social media para o teu negócio. O nosso mercado, né, ele não é sexy para essa juventude que vem por aí. Ninguém acorda de manhã e fala, porra, eu quero me formar para ser um mecânico de motocicleta. É difícil alguém que faça isso. Mas, por outro lado, é uma profissão que também vem crescendo, até pela necessidade, ela vem crescendo também em remuneração. Quando se fala em remuneração no passado, realmente o setor, e aí inclua também o quatro rodas, né? O pessoal era mal remunerado, mas de algum tempo para cá, a qualificação tem feito a diferença. Portanto, um mecânico bem certificado, que tem alguns cursos e tem vários aí por fazer, né? Um cara que tenha conhecimento prático, ele com certeza ele vale muito mais que um outro. Né? Como é que você está vendo isso, Jorge, Roger, em relação ao nosso mercado como um todo? Assim, é uma realidade, né? Não é só no nosso mercado, acho que hoje no Brasil tem a falta da mão de obra. Eu, como um empreendedor ou empresário, eu penso da seguinte maneira, que você tem uma equipe. Aqueles que você identifica que são os potenciais, você tem que treinar. Você tem que treinar ele sem a garantia que ele vai ficar com você. Mas você tem que treinar e depois você tem que remunerar ele melhor. Então eu vou te dar um exemplo. Lá no escritório a gente tem o hábito de todo segundo semestre mandar o pessoal para treinamento. E cria algumas ações para procurar dar uma remuneração um pouco melhor. Mas em áreas específicas, como funciona isso? Você manda todo mundo fazer o mesmo treinamento? Não. É de acordo com a necessidade da empresa. Tá, okay. Entendeu? Lá na loja, né, minha esposa tem a loja junto com meu filho. É a mesma situação. Lá eu diria para você que até é muito mais gritante essa situação. Então a gente optou agora, por exemplo, o mecânico, né, que é o mais difícil. A gente está com um mecânico, né, na escola do mecânico. Opa, que legal. A gente está pagando o curso para ele, está fazendo a escola do mecânico. Ele termina, o outro vai começar, que já está certo, um outro começa. E esse que termina, que eu não tenho garantia que ele permanece, né, mas a gente vai dar ferramentas e participa ele da evolução da empresa, eu sei que daqui a pouco ele também merece uma remuneração melhor. Então, eu acho que tem que casar essas duas situações. Remuneração com ambiente, ferramenta e treinamento e remuneração. Sem garantia que ele vai ficar com você. Exatamente. Isso acontece demais, até um pouco de falta de ética, na minha opinião, né? Quer dizer, você tem uma loja, teu vizinho tem uma loja, teu concorrente, mas tem que existir um convívio pelo menos amigável, eu imagino assim, né? Porque se o teu concorrente vê
que o Roger está treinando o mecânico dele, mandou para a escola do mecânico, capacitou. Ele espera esse cara voltar para mandar R$500 a mais no salário para pegar o cara pronto, seja, né, desconsiderando que o Roger fez aquele investimento. Mas, enfim, isso existe. É a realidade. Mas por mais que eu entenda que isso existe, a verdade é a seguinte: o Roger tem que criar premiações para manter aquele profissional estimulado dentro da sua própria loja. Porque a gente tenta fazer isso aqui, colocando o GB, MTO como um exemplo, né? A gente procura também capacitar, você nos acompanha e sabe disso, a gente investe bastante nisso. E concorrentes tendem a querer tirar esse pessoal daqui. Se você não oferecer um ambiente agradável, remuneração adequada, um ambiente com bem-estar, ele vai embora. Outras coisas, ele vai embora mesmo, né? Mas, seja como for, esse é um ponto hoje que é uma dor grande do comerciante de motopeças. É isso mesmo. Manter um time bem treinado, bem capacitado e feliz trabalhando. E você sabe o que acontece, Beiran? Nem sempre isso ele vinga. Mas às vezes o camarada está lá e ele vê algumas situações e ele fala assim, pô, eu posso também ser um empreendedor, eu posso montar meu negócio. Ele sai e monta o negócio dele. Porque diferente da autopeça, a autopeça você tem as lojas que atende os mecânicos, né? Os aplicadores, né? Na autopeça usa-se essa palavra. As autopeças atendem os aplicadores. Na motopeça não. Dentro da loja, o cara ele tem lá o mecânico, ele tem a boutique, ele tem a peça, ele vende, ele arruma. Tá tudo dentro, né? Então, não é tão segmentado como na autopeça. Sim, sim. Entendeu? Verdade. E aí, última pergunta agora. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Core, que você, inclusive, é um candidato aí, né? Pela primeira vez, fui convidado pelo Zé Luiz, que é o atual presidente do Core. O Zé também é do mercado de motopeças. O pessoal entender, Core é Conselho Nacional dos Core Representantes. O Conselho dos Representantes do Estado de São Paulo, que é o Corsesp. Né? Então a gente está concorrendo para uma chapa para o próximo triênio, né, que é 26, 27 e 28, para tomar conta do Core aqui em todo o Estado de São Paulo. São 9 integrantes. Né? Desses 9 integrantes, 6 já fazem parte hoje do Core, está entrando 3 pessoas novas. Eu fui convidado pelo Zé, que é o atual presidente. O Zé está como presidente do Core São Paulo há cerca de 2 anos. Né? E a gente está com uma chapa concorrendo. Fizemos um plano para o próximo triênio, onde a gente colocou a parte jurídica com reuniões online para os representantes em todo o estado de São Paulo disponível, onde a gente pretende criar uma plataforma de treinamento para o representante, com certificado e tudo mais. Uma plataforma onde, igual tem o Hotmart, essas coisas, que ele entre e consiga fazer atualizações e uma série de outros benefícios para o representante comercial. Vale citar que uma coisa é o sindicato, que te traz alguns benefícios pessoais ali, outra coisa é o Conselho Regional dos Representantes, onde ele cuida do representante, mas em questões jurídicas. Sim. Então, eu vou te dar um exemplo, que às vezes a informação ela não chega para o representante. Houve um deputado que entrou com um projeto de lei para acabar com 1/12 do representante comercial. Se o Core não tivesse agido em cima disso, nós, representantes, teríamos perdido isso. Teve uma outra situação agora com o ex-deputado Marco Bertaioli, que inclusive ele é de Mogi, que uma empresa, quando abria falência, o representante não recebia, né, o seu 1/12. E conseguiu aprovar que hoje o representante também vai ser preservado a rescisão dele. Então, são algumas coisas que o Core trabalha e que, às vezes, nós representantes não sabemos. Então, a gente quer continuar com esses trabalhos para a categoria, melhorar essas situações que eu estou falando e melhorar a comunicação, entendeu? Trazer informação e estimular. Porque hoje, a hora que você fala que o médico ele tem o CRM, eu compro um imóvel de um cara que está no Cresce. E nem sempre a gente leva tanto em consideração que um representante, a indústria nem sempre exige um Core dele. Então, são todas as situações que a gente quer trabalhar. Então, no dia 19 de agosto, das 8 horas da manhã às 16 horas, na sede do Core São Paulo, na Brigadeiro Luiz Antônio, vou chamar você, meu amigo representante da motopeça, da autopeça, para que vá até o Core e vote na chapa Integridade e União. Tá joia? Obrigado, viu, pessoal?
Legal. Mais uma vez, né? Você preocupar com a organização do nosso ecossistema, aí, né? Da nossa comunidade. Bacana. Mas é que agora tem um pouco mais de tempo e eu vou falar para você, Beiran, hoje eu acho que eu tenho maturidade para conseguir enfrentar isso. Se fosse, acho que alguns anos atrás, os meus objetivos, as minhas loucuras seriam outros. Né? É aquilo que você falou agora há pouco, né? Primeiro o progresso e depois a ordem, né? Você já está naquela fase da ordem. De colocar ordem. Mas, Beiran, eu queria só fazer mais uma observação que Pode ficar à vontade. A gente tem que sempre correr atrás das melhorias. Eu, recentemente, há um ano atrás, um ano e meio atrás, eu fiz uma mentoria para representante comercial, com um mentor chamado Rodrigo Prado. Se procurar ele nas redes sociais, vai achar. E tem um outro cara que eu sigo muito bem, que chama-se Caetano Laudelino. São 2 experts voltados para a representação comercial. Então, esses caras são mentores, são caras de treinamento, são caras com estrutura, que batem muito forte nas mídias hoje. E só de assistir o podcast desses caras, acompanhar esses caras, eu já diria que você já aprende muita coisa. Legal. Então, eu deixo essa coordenada aí. Para a classe dos representantes aí, né? É isso mesmo. Muito bom. Ô, Beiraí, quero te dar um presente. Opa! Deixa eu te dar esse caderno aqui. Opa, um caderno muito legal. Que é uma ferramenta de trabalho também. É um caderno que a gente tem dado aos nossos clientes, aos nossos amigos, dos 20 anos do escritório. Muito obrigado. Parabéns pelos 20 anos, Roger. Muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo em ter vindo aqui. Né? Eu também agradeço muito aí a audiência, você pelo seu tempo. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe aí com a sua comunidade, né? Principalmente com aqueles que você entenda que esse episódio tenha feito sentido, mas com aquela ideia de compartilhar não só o que tem de conteúdo aqui, mas de ampliar e pensar que todos nós trabalhamos para uma comunidade, né? É um setor em desenvolvimento. Então, a gente está aqui para ganhar dinheiro? Claro que sim. Muitas vezes somos concorrentes? Sim. Né? Mas não deixamos de fazer parte de uma comunidade que precisa de orientação para crescer de maneira organizada. Né? Então, agradeço muito pela audiência. Obrigado, Jorge. Obrigado de novo. Valeu, Beira. Valeu, Roger. Boa. Valeu, cara. Obrigado. Até mais.